Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz um tempinho que eu não apareço aqui. Hoje eu quero bater um papo com vocês bem descontraído. Quero falar sobre quanto tempo demora para você conseguir aprender italiano, a ser fluente em italiano. Faz um tempo que eu não apareço aqui no canal do YouTube, eu sei, peço desculpas para vocês, mas estou trabalhando demais desde aí de que começou essa pandemia maluca no mundo. Eu comecei a dar aula de italiano um pouco como solução para os nossos problemas financeiros, né? Precisava trazer dinheiro para nossa vida, já que a gente trabalhava com cidadania italiana e com a pandemia, todas as questões de busca de documentos e tal paralisaram. Eu comecei a dar aula e tenho que dizer para vocês que eu acho que eu descobri o meu caminho, eu descobri uma paixão. Não sei por quanto tempo eu vou dar aula de italiano na minha vida, mas eu tenho certeza hoje que isso vai durar bastante tempo. Bom, então nesse tempo que eu estou dando aula, eu tive a possibilidade, a oportunidade, né, uma coisa muito bonita também, que eu gosto bastante, é de ver uma pessoa que ainda não consegue falar, o caminho dela até ela começar a falar e começar a atingir essa fluência que a gente gosta de falar, que é uma pessoa que, na minha opinião, a fluência é que você conseguir falar com certa fluidez, sem precisar pensar muito, você consegue se virar em algumas situações. Acho que esse é o nível de fluência que a gente tanto fala, né? E depois você não chegou no final, né? A fluência não é o final. Depois que você está falando de forma fluida, você tem que melhorar, continuar enriquecendo seu vocabulário e tudo mais. Mas quanto tempo demora para eu sair do zero, começar a estudar e chegar nessa tal fluência? Isso é muito louco, né? Porque eu recebo essa pergunta demais, tanto para as pessoas que querem começar a estudar comigo, tá, mas quanto tempo eu vou demorar para falar? Tipo, essa geralmente é a pergunta que eu recebo, né? Tá, mas quanto tempo eu vou demorar para ser fluente estudando com você? Mas essas coisas são muito relativas, né? E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da história minha e da Natasha com relação à língua italiana. Então eu comecei a estudar italiano antes de ir para a Itália. Então lá 6 meses antes de ir para a Itália eu comecei a estudar numa escola. Então fui 6 meses para a escola. Ali ficavam, então vamos aprender o verbo fare. Daí io faccio, tu fai. Sabe, era um pouco repetitivo, um pouco um decoreba, meio... Não me sentia nem um pouco à vontade com esse negócio de falar e tudo mais. E eu fiz algumas aulas em videoconferência, né, com professores de italiano, em que ali eu comecei a me soltar um pouco mais. Que eram aulas mais focadas aí nessa parte de conversação e tudo mais. Só que a Natasha saiu do Brasil sem falar uma única... Não vou dizer uma única palavra, né, mas só as coisas básicas, né, buongiorno, essas coisas mais bem básicas mesmo. A Natasha não conseguia nem entender direito o italiano. E para quem acompanha a gente desde aquela época, eu cheguei 2 meses antes que a Natasha na Itália. Então tive já algumas dificuldades, tentei comprar o chip do meu celular, e daí já comecei a perceber que aquele italiano que eu achei que já me comunicava não era tudo isso. E 2 meses depois, eu já ter passado algumas situações, já estava viajando de trem, comprando passagem, então eu já estava mais conectado com a língua e tal. E a Natasha chega falando quase nada de italiano, e eu já me comunicando, né? E a gente passa, então, 4 meses morando num apartamento e trabalhando com as buscas, né? Então eu ligava para os comunes, para os padres e tal, com bastante dificuldade ainda, mas já conseguia desenrolar um pouco, mas o meu contato cotidiano era muito pouco com os italianos. E a Natasha, sem estudar, quando a gente foi morar na casa de italianos, porque a gente fez alguns trabalhos voluntários, se você quiser saber mais, é só você estar aí procurando aqui dentro do canal mesmo, os nossos vídeos mais antigos, e morando na casa dos italianos, ali em cerca de 1 mês, a Natasha começou a se comunicar em italiano. É incrível, né? Tipo, ela sabia pouquíssimo, ela nunca gostou de estudar, e em pouquíssimo tempo a Natasha se comunicava em italiano. Na minha opinião, ela não atingiu a fluência nesse ponto, mas em 1 mês ela saiu do zero e começou a se comunicar em italiano. Porém, existe aí, né, um porém, que a gente tomava café, almoçava e jantava e passava o dia inteiro com os italianos. Então a gente trabalhou para eles, né, nesses trabalhos voluntários. Então a gente tinha um contato, assim, uma imersão que era incrível, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? As pessoas têm que chegar na Itália, têm que trabalhar, ganhar dinheiro, arrumar casa, às vezes família e tudo mais. Então nem todo mundo tem essa oportunidade de parar
todo o que está fazendo na vida e morar um mês ou mais tempo na casa de uma família italiana simplesmente para aprender italiano. Esse foi um resumo da história, tá? Eu sei que tem muito já conteúdo aqui no canal falando sobre a nossa história, até gostaria de saber de vocês se vocês querem saber mais, podem deixar nos comentários, mas o que eu queria falar nesse vídeo é que o que eu tenho percebido dos meus alunos é que as pessoas têm tempos diferentes e algumas coisas funcionam para umas pessoas e outras coisas não funcionam para outras, né? Que eu acho que isso provavelmente você já tem uma ideia disso, né? Mas algumas pessoas gostam de estudar como em livros de gramática, como esse aqui, que é um livro muito bom, Novo Expresso. Tem gente que gosta de estudar gramática, gosta de pegar então regras gramaticais, estudar e consegue aprender a falar através disso, mas é a minoria, na minha opinião. Acredito realmente que as regras gramaticais elas são importantes para estudar livros e tudo mais, só que não necessariamente para você começar a se comunicar, sabe? Tipo, ele vai aperfeiçoar a tua comunicação e não o contrário, sabe? Você primeiro começa a se comunicar, começa a formar frases, começa a se comunicar para depois começar a estudar a gramática. Esse pelo menos foi aí o erro que eu acho que eu tive, que eu cometi, né, quando eu comecei a estudar na escola, porque eu comecei a estudar por aquilo ali, comecei a estudar pelas regras e me fazia uma confusão enorme na cabeça. E as minhas aulas até eu tento seguir por um outro caminho, né? Mas o que eu gostaria de falar é que também tem a questão do quanto você se dedica, tipo assim, o quanto você está em contato com a língua, né? Quanto tempo você passa do teu tempo realmente exposto à língua. E não basta você, tipo, tá dirigindo e colocar o áudio ali e, tipo, tá pensando em outras coisas, sabe? Tipo, quando você tá fazendo o ascolto, né? Quando você tá, tipo, escutando alguma coisa, você tem que gastar tua energia, né? Tua energia mental em se concentrar naquilo ali. Isso é difícil. Por isso que é muito difícil você falar, você vai estar fluente em 6 meses. Se você tem uma pessoa que, tipo, passa 4 horas, 5 horas por dia em contato com a língua, prestando atenção e tal, e alguma outra pessoa que tá lá, que tem preguiça, que não tá fazendo, que talvez não tenha muito claro o porquê, não tem como você falar 6 meses um vai aprender e o outro não vai. Eu tive casos de alunos que em 6 meses estavam se comunicando bem, outros que precisam de uns 8 meses, 9, um ano para começar a se comunicar bem. Então, assim, é duro, né, fazer um vídeo aqui para dizer para vocês um grande depende, né? Quanto tempo depende? Não sei quanto tempo vai demorar. Acredito que a fluência no italiano, né? Então, você se comunicar de forma fluida no italiano não depende tanto de você estudar gramática. Essa é uma opinião minha, pessoal. Eu sei que é um pouco difícil, algumas pessoas vão me criticar aqui nos comentários, mas tá tudo bem. Acho que para você falar de forma fluida, você não precisa necessariamente de estudar gramática, porque eu, morando com os italianos, consegui chegar. Eu sei que, tipo assim, é muito tempo de convivência com o italiano, então eu tive muito tempo de exposição à língua, né? Não sei o quanto você consegue fazer isso na tua vida no Brasil, quanto você consegue estar exposto à língua italiana morando no Brasil ou morando em um outro país que não seja na Itália, mas é sim muito possível você se tornar fluente sem estudar a gramática. Na minha opinião, você precisa começar a ter muito contato com a língua, então você está partindo do zero, você tem que ter muito contato com a língua para você começar a soltar as frases mais prontas, as frases que você escuta repetidas vezes, é mais fácil você imitar, para daí você começar a sentir a necessidade de estudar gramática. Isso está um pouquinho antes da fluência, né? Mas então você começou a se comunicar, começa a te dar uma coisa que você fala, nossa, eu preciso entender como que eu uso esses adjetivos possessivos, porque toda hora eu erro. Aí você vai lá e estuda. Aí você, estou errando toda vez que eu preciso usar o passado, eu faço confusão entre os verbos que usam essere e os verbos que usam avere. Tipo, eu não sei o que acontece aqui. Eu preciso entender aquele negócio sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Mas não é o foco total, sabe? Tipo, gramática, sabe? Na minha opinião, a gente precisa dar muito foco em contato com a língua, tá? E dito isso, é impossível dizer quanto tempo demora para você se tornar fluente em italiano. Na verdade, acho que você não precisa pensar, tipo, quanto tempo em questão, tipo, 6 meses, 1 ano, mas assim, quantas horas eu preciso estar exposto? Quantas
quanta energia eu preciso realmente colocar e nos momentos que eu estou escutando, né? E uma outra, pra gente finalizar o vídeo, talvez já tenha ficado um pouco longo, não sei se vocês gostam desses vídeos assim que eu falo bastante, deixa nos comentários aí, por favor, pra eu saber se é legal trazer mais vídeos como esse, mas uma última dica pra gente finalizar é... Uma das coisas que eu tenho aplicado com os alunos é não ficar muito focado em uma coisa só, né? Tipo assim, ou só na gramática, ou só no contato com a língua, ou só filmes e séries, ou só vídeos no YouTube, ou só podcasts. Eu acho que realmente você precisa se expor de várias maneiras, né? Por mais que às vezes a gente fica pensando, pô, mas uma criança quando aprende a falar, ela não tem contato com textos, né? Ela só aprende a falar. Mas se você não tem a oportunidade de estar morando na casa de um italiano e tá tendo que se virar em italiano como é uma criança, acho que acaba que você se obriga a se expor como um adulto, né? Então, eu, particularmente, para me sentir que estou avançando no italiano, eu faço de tudo um pouco, né? Então, eu escuto podcast enquanto eu tô lavando a louça, aí depois eu deito e leio um pouco um livro, gosto de ler, né, um livro. Confesso que o meu hábito de leitura ainda é muito ruim, estou melhorando. Aí algumas vezes por semana eu estudo gramática, algumas vezes da semana eu converso com italianos, algumas vezes eu assisto vídeos no YouTube, que eu adoro, eu assisto série, eu assisto filme, eu escuto música. Então, tipo assim, eu tento pegar um pouco de tudo. Eu sei que no final das contas acaba que cada pessoa se concentra um pouco mais em uma coisa ou mais em outra. Eu me concentro muito pouco na escrita e por isso é uma coisa que eu peco bastante ainda. Mas é questão que eu sei que eu preciso desenvolver e o único jeito de eu aprender a escrever é se eu escrever. Então eu preciso continuar escrevendo em continuidade. Enfim, não sei se eu me alonguei, se eu fugi um pouco do assunto central do vídeo, que é quanto tempo é necessário para você se tornar fluente em italiano. Gostaria de dizer que, não sei, sinceramente... É super possível em 6 meses você, tipo, se aprofundar muito na língua italiana. O italiano não é difícil de você compreender. Se você estudar um pouquinho, você já começa a compreender boa parte do contexto e você já consegue consumir mais conteúdos, né? Mais podcasts, mais vídeos, mais filmes, séries. Se você estudar um pouco, para você começar a entender. Aí depois que você começou a entender, você precisa começar a falar. Você precisa começar, pelo menos, a soltar as frases prontas e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho sim, super possível aprender em 6 meses, mas o tempo aí para você estar fluente, na minha opinião, fica aí entre uns 6 meses e 1 ano. Essa é mais ou menos uma média do que eu imagino que seja o tempo necessário para conseguir se comunicar de forma fluida. Se dedicando bastante, obviamente, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!